Seja você muito bem-vinda ao Donas do Dinheiro Podcast, uma série de episódios onde meu principal objetivo é ensinar você que é mulher, principalmente você que tem 50 anos ou mais, o caminho mais seguro para que você possa se organizar muito bem financeiramente e para que você possa começar a investir com o objetivo de ter paz e tranquilidade nas finanças. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Paulo Filho, especialista em finanças e investimentos e, como sempre, acompanhado da minha excelentíssima noiva. Amor, por favor. Olá meninas, eu sou a Ingrid Martins e está sendo um prazer participar desse podcast. Aqui acompanha vocês nessa jornada em busca de se tornarem, é claro, né, Paulo Filho, donas do dinheiro. Muito bom! Então, qual será o nosso tema do episódio de hoje? O tema de hoje é o seguinte: qual o melhor banco para mulher que tem 50 anos ou mais começar a fazer os seus investimentos? Será que tem um melhor? Será que tem um pior? Será que tem um mais seguro? Será que tem um menos seguro? Enfim, tudo isso e muitos outros detalhes serão abordados aqui no nosso episódio de hoje. Por isso, fique comigo até o final, porque eu prometo para você que vai valer muito a pena, tá bem? Então, bora lá, amor? Vamos começar aqui o nosso episódio de hoje. Qual é a primeira pergunta? Vamos lá. O que um banco precisa ter de características para ser um bom lugar para a mulher com 50 anos ou mais investir o seu dinheiro de forma bem segura? Excelente, excelente. Eu quero entregar aqui, então, 4 pré-requisitos fundamentais para que você faça a escolha de um bom banco para que você possa começar a fazer os seus investimentos, tá? Existem 4 pré-requisitos que você precisa encontrar no seu banco. Se algum deles você não encontrar esses 4, olha, tome cuidado. Talvez não seja a melhor opção para você, tá? Então vamos lá. Pré-requisito número 1. Qual é o primeiro pré-requisito aqui para vocês? Eu quero começar aqui te entregando o seguinte. O seu banco ou a sua corretora de valores, já vou introduzir esse nome, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele, mas a plataforma de investimentos que você vai escolher para investir, ela deve obrigatoriamente ser fiscalizada, amor, pela Polícia dos Investimentos. Sabia que existe uma Polícia dos Investimentos? Pois é. Tem um órgão dentro do sistema financeiro do Brasil chamado de CVM. C de cachorro, V de vaca, M de Maria, tá? CVM, que nada mais é do que a Comissão de Valores Mobiliários. Esse órgão, gente, é como se fosse a polícia dos investimentos. Ela serve, um dos motivos delas, né? Existem outros, mas um dos motivos é fiscalizar as atividades dos bancos e das corretoras, para ver se eles estão seguindo tudo dentro da lei, se eles estão oferecendo a segurança adequada para os seus clientes e usuários e assim por diante, tá? Então, o primeiro pré-requisito, e esse é fundamental que você olhe antes de fazer qualquer tipo de investimento, tá? É se o seu banco e a sua corretora, se eles estão devidamente cadastrados na lista de corretoras, na lista de bancos da CVM. Como é que a gente faz para descobrir isso? É muito fácil, tá? Muito simples. Você vai entrar no Google, entra no seu celular, no seu computador, abre o Google e faz uma pesquisa da seguinte forma. Você vai digitar o seguinte, olha só. Você vai digitar lá no Google, lista de corretoras CVM. C de cachorro, V de vaca, M de Maria. Lista de corretoras CVM. O primeiro site que vai aparecer lá no Google é o seguinte: custodiantes registrados na CVM. E aí você vai clicar nesse site. É um site do próprio governo federal, veja que o final dele é .gov.br, tá? E quando você clica nesse site, vai aparecer uma lista gigantesca, onde estão todos os bancos e corretoras que estão devidamente cadastrados, né, fiscalizados pela polícia aqui do nosso mercado financeiro. E aí, qual é a sua tarefa? Antes de fazer o seu investimento, você vai entrar nessa lista e vai procurar se o banco que você está querendo começar a investir, se ele faz parte dessa lista. Se ele não fizer parte, furou o primeiro critério. Não siga com a sua aplicação, tá? Por que aquele banco não está fazendo parte? Alguma coisa ele tem. Será que ele não está sendo fiscalizado porque é um golpe? Porque é uma pirâmide financeira? Não sei. Então,
é fundamental que você entre nessa lista antes de fazer a sua aplicação e verifique se o seu banco está devidamente cadastrado lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês durante a live, tá? Mas este é o nosso primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito, amor. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de te explicar esse pré-requisito. Imagine que você tenha 2 bancos para investir. Um desses bancos, ele te cobra taxas para você fazer as suas aplicações. E o outro banco, ele não te cobra taxa nenhuma, ele é taxa zero. Qual dos dois você escolheria? Ambos oferecem a mesma coisa? Mesma coisa. Taxa zero. Taxa zero. Porque se a gente pode fazer o mesmo investimento sem pagar taxas, é lá que eu vou, não é? Com certeza. Então, gente, o segundo pré-requisito é justamente que você verifique se o seu banco ele te cobra algum tipo de tarifa para que você possa fazer as suas aplicações. Paulo, mas que tipo de aplicação? Vou explicar aqui para você daqui a pouquinho eu já vou explicar quais são as melhores, tá? Alguns exemplos aqui dos melhores investimentos que eu costumo ensinar às minhas alunas dentro da comunidade, tá bem? Mas o pré-requisito número 2 é justamente esse, tá? É verificar se o seu banco te cobra algum tipo de tarifa na hora de investir. Paulo, como é que eu descubro isso? Muito simples. Você pode perguntar para o seu gerente. Você pode entrar no Google e fazer uma pesquisa simples. Mas verifique se o seu banco te cobra tarifas para que você faça as suas aplicações. Esse é o pré-requisito número 2. Sempre dê preferência por bancos e corretoras que sejam taxa zero. Tá bem? Pré-requisito número 3. Amor, antes disso, eu quero também te fazer uma pergunta. Se você tem o mesmo serviço em termos de aplicações disponíveis, né? Só que um deles, a plataforma de onde você vai fazer a sua aplicação. Imagine que você tem 2 plataformas disponíveis para fazer o mesmo investimento. Uma delas é muito difícil de você se localizar, é muito complicada de mexer, os botões você não acha nada. Só que o outro é muito simples. Você abre ela, bate o olho, já encontra o que você tem que fazer, faz a sua aplicação muito simples, com muita tranquilidade. Você tem uma que é mais complicada e outra que é mais simples. Qual das duas você escolheria? A simples, né? Naturalmente. Sim. Gente, por que eu estou fazendo essas perguntas aqui para a Ingrid? Eu quero que você entenda que muitas vezes esse tipo de coisa até pode parecer óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Por mais simples que esse conceito pareça, eu vou dar preferência para aquela plataforma que é a mais fácil de ser utilizada. Se eu tenho uma que é muito complicada e uma que é muito simples, eu vou escolher aquela que é muito simples. Obviamente, desde que ela tenha atendido os pré-requisitos anteriores. Então, não adianta ser uma plataforma muito simples se ela não está na lista de corretoras da CVM. Aí furou o critério. Não adianta ela ser uma plataforma muito simples se ela me cobra tarifas. Aí também furou o critério anterior, ok? Então, o nosso terceiro pré-requisito para escolher o melhor banco ou corretora para investir é justamente a questão da simplicidade na hora de fazer o investimento por trás da plataforma, tá bom? E o quarto pré-requisito, qual é? A sua plataforma, a sua corretora, o seu banco, ele precisa obrigatoriamente te dar acesso aos melhores investimentos disponíveis. Paulo, quais são os melhores investimentos? Vou citar alguns exemplos que são os que eu costumo ensinar às minhas alunas dentro da comunidade, tá? Investimento número 1, Tesouro Direto. Investimento número 2, mercado de ações. Investimento número 3, mercado de fundos imobiliários, tá? Se o seu banco não te dá acesso a essas 3 opções... e faltou mais uma, tá? Investimento número 4, investimentos no exterior, fora do Brasil. Investimentos seguros, só que em dólar, para que você possa aproveitar a alta do dólar e lucrar com isso, tá bem? Então, o seu banco, para ele ser um bom banco ou uma boa corretora para você aplicar, ele tem que te dar acesso a essas 4 opções, tá? Tesouro Direto, ações no Brasil, fundos imobiliários e ações no exterior. Paulo, eu não sei investir em nada disso. Não tem problema. Ao longo desse e dos próximos conteúdos, a gente vai avançar em cada um deles, tá? Fique tranquila. Mas, o que eu quero que você entenda agora é que o seu banco tem que te dar acesso a isso. Se ele não der, é melhor escolher um outro banco que te dê acesso a essas informações, tá? Então, assim, vamos recapitular, amor? Quais são os 4 pré-requisitos? Número 1, ele deve ser fiscalizado pela CVM.
Número 2, ele não deve cobrar tarifas de nós, usuários. Número 3, o aplicativo do banco precisa ser de fácil utilização. E número 4, ele deve nos dar acesso aos melhores investimentos disponíveis. Com base em tudo isso, deixa eu te fazer uma pergunta, você que está me assistindo agora. Qual banco ou corretora você utiliza no dia a dia? Escreva aqui nos comentários do vídeo que eu quero saber. E mais, eu quero que você reflita se o seu banco ou a sua corretora que você usa hoje, se ele atende esses 4 requisitos que eu acabei de citar, tá? Então, comenta aqui qual é o banco que você usa hoje e se ele atende os 4 pré-requisitos que eu acabei de citar. Tudo bem? Vamos lá, amor, então, para a próxima? A próxima pergunta é bem interessante também. Banco e corretora são a mesma coisa? Qual é a diferença entre eles? Excelente, excelente. Talvez você saiba, talvez não, mas uma corretora de valores é uma instituição financeira que nos dá acesso ao universo dos investimentos, tá? Então, nada mais eu gosto de fazer essa comparação, é como se fosse um shopping center dos investimentos. Então, lá dentro você vai encontrar as melhores opções em grandes variedades, tem grandes possibilidades, tem muitas possibilidades lá dentro para você escolher. E a nossa função, depois que você aprende, depois que você se torna uma mulher dona do dinheiro, é aprender como escolher as melhores oportunidades dentro desses shopping centers que são as corretoras de valores, tá? Então, uma coisa é um banco, outra coisa é uma corretora. A corretora é mais focada na parte de investimentos, enquanto que o banco ele é mais focado na parte de empréstimos, financiamentos, consórcios, seguros e assim por diante. Então veja que o foco deles é um pouco diferente. Por mais que o banco ele nos dê acesso aos investimentos, ele prioriza os demais serviços, porque é lá que os bancos têm a sua maior rentabilidade, tá? Mas, falando agora das principais diferenças entre eles, eu gosto muito de citar um exemplo, que é o exemplo do supermercado. E agora, amor, eu quero te fazer uma pergunta sobre esse tema, tá? Que é o seguinte, olha que exemplo interessante. Imagina, amor, que você no seu dia a dia, você tem que fazer compras. E você precisa comprar 10 itens. Vou citar alguns exemplos, tá? Leite, pão, molho de tomate, refrigerante, um suco, citei aqui 5, deixa eu ver, um chocolate. Ovos. Vamos pegar esses 7 exemplos, tá ótimo. Tá. E aí, você precisa fazer essa compra. E diante do local que você mora hoje, existem 2 opções de você fazer essas compras, tá? As 2 ficam exatamente na mesma distância, não muda nada, tá? As 2 ficam a 1 quadra da sua casa. Só que a opção 1, você tem um supermercado que está pertinho ali da sua casa. E a opção 2, você tem a loja de conveniência de um posto de combustível que também está na mesma distância do mercado. Diante dessas compras que você precisa fazer e dessas 2 opções que você poderia escolher, qual das 2 você escolheria? Supermercado. Por quê? Porque loja de conveniência tende a ter o valor superfaturado. O objetivo dela não é esse, né? Ela disponibiliza alguns produtos lá, mas o foco realmente é fornecer combustível. Então, por não ser o objetivo deles, terem pouca quantidade e tudo mais, naturalmente a gente acaba pagando mais caro. Então, iria ao supermercado. Concordo plenamente com você e vou acrescentar mais um detalhe. A loja de conveniência, além dela ser mais cara, ela também tem menos variedades de produtos e de marcas, não é verdade? Com certeza. Então, o que acontece é o seguinte, o que isso tem a ver com banco e corretora? É a mesma coisa. O banco é como se fosse a loja de conveniência do posto de combustível. Enquanto que a corretora de valores é como se fosse o supermercado. A corretora ela é especializada em investimentos. Então, ela vai oferecer para a gente uma grande possibilidade de oportunidades e sempre com custos mais baixos, ou na maior parte das corretoras, com taxa zero, que é o nosso objetivo aqui, né? Enquanto que os bancos, eles muitas vezes até nos oferecem opções de investimentos, só que elas são bem mais restritas e normalmente os bancos eles cobram taxas de nós, tá? Então, entre um banco e uma corretora, eu costumo indicar para as minhas alunas da comunidade para que elas façam seus investimentos por meio das corretoras, tá bem? Muito bem, então aqui expliquei a principal diferença entre bancos e corretoras. Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos sim. Essa é bem polêmica. E se o banco falir?
que acontece com o dinheiro? Excelente pergunta. E aqui eu quero trazer, seja banco ou seja corretora, tá? E agora que você já aprendeu esse conceito sobre corretoras, o raciocínio é exatamente o mesmo, tá? Se você está investindo pelo banco ou pela corretora, e se aquela corretora falir, o que acontece com o seu dinheiro aplicado? Essa, inclusive, amor, é uma grande preocupação que muitas das minhas alunas têm. Meu Deus, Paulo, eu vou aplicar meu dinheiro lá, e aí esse negócio vai à falência, eu perco meu dinheiro, como é que eu recupero? E aí? Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês, gente, é o seguinte. Independente se é banco ou corretora, vamos olhar para a poupança. A poupança é um péssimo investimento. Mas eu quero que você entenda como funciona a proteção, a segurança por trás da poupança, tá? E ela funciona assim. Quando você guarda o seu dinheiro na poupança, quem é que te dá a segurança por trás do seu dinheiro? Dentro do nosso sistema financeiro brasileiro, existe um órgão chamado de FGC. F de faca, G de gato, C de cachorro. Ou também conhecido como Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, imagine que você tenha dinheiro guardado na poupança do Bradesco. E aí, por algum motivo, o Bradesco foi à falência. O que acontece com o seu dinheiro ali na poupança? Esse tal desse FGC, ele entra em atuação e ele tem como regra restituir o dinheiro de cada uma das pessoas que tinham dinheiro na poupança até um limite de R$ 250 mil. Paulo, quer dizer então que a poupança tem a sua segurança limitada até 250 mil? E a resposta, amor, é sim. A gente por muitos anos acreditou que a poupança seria o investimento mais seguro do Brasil, não é? Não é verdade. A poupança tem um limite da sua proteção. E esse limite é de até 250 mil reais. Ou seja, se você tivesse dinheiro no Bradesco, vamos supor que 300 mil, e o Bradesco foi à falência, você não vai receber os 300 mil. Você vai receber do Fundo Garantidor de Crédito um valor de 250 mil reais. Então, a poupança tem essa limitação. Por isso, ela não é o investimento mais seguro do Brasil. Você sabia disso, amor? Sabia. Disso eu sabia, sim. Pois é. É uma informação que, infelizmente, muita gente não tem, né? Por que a gente não tem? Porque as empresas mais ricas do Brasil são os bancos. E os bancos não querem que a gente tire o nosso dinheiro da poupança. A gente, no caso, de forma geral, porque eu já não tenho dinheiro na poupança faz muito tempo, né? Nem eu. Faz muitos anos, inclusive. Mas quem ainda tem dinheiro na poupança precisa saber disso. Que a poupança não é o investimento mais seguro do Brasil. Existe uma limitação na proteção dela, tá? E aí, quando a gente sai da poupança, amor, tem um outro investimento que é muito conhecido pelos brasileiros e brasileiras, que é a previdência privada. Paulo, a previdência privada, ela é segura? E aí eu digo para você, amor, o seguinte, a previdência privada não tem nem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Sabe essa história dos 250 mil? Ela não existe na previdência privada. Olha que louco isso. Ou seja, se falir... Perdeu. Perdeu tudo. Então, qual é a segurança por trás da previdência privada? É o próprio banco onde a gente deposita o nosso dinheiro. Então, se você tem a previdência privada do Bradesco e o Bradesco quebrou, você perde tudo. Não tem aquela questão dos 250 mil. Olha o risco, hein? E a gente guarda dinheiro na previdência achando que é a aplicação mais segura do mundo. E não é. Claro que tem bancos que são muito mais seguros, tem bancos que são muito menos seguros. Por exemplo, um Banco do Brasil, na minha opinião, ele é muito mais seguro do que um Bradesco. Então, a previdência privada do Banco do Brasil, ela é mais segura do que a previdência do Bradesco. Tudo bem. Só que o fato é que qualquer um desses dois bancos, se eles forem à falência, todo o dinheiro será perdido, tá? Então, veja que isso não depende, né? O que importa é o investimento que você fez por trás do banco. Então, a previdência tem essa segurança. É importante que você saiba disso. E agora tem um terceiro tipo de investimento que eu quero falar sobre segurança dele também, que é o Tesouro Direto. Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil. E nele não existe uma limitação de valor igual existe no FGC. Então, você pode extrapolar aí o limite de 250 mil reais tranquilo. Por quê? Porque ele é o investimento mais seguro do Brasil. Nesse caso, então, amor, veja que interessante, né? Não importa qual foi o banco que você escolheu para investir no Tesouro Direto.
Você pode investir pelo Bradesco, pelo Banco do Brasil, pelo Nubank, pelo Banco Inter, pela Rico Investimentos, não importa. Contanto que você, depois que você mandou o seu dinheiro para o banco ou para a corretora, e a hora que o dinheiro caiu lá, você aplicou no Tesouro Direto, a sua segurança vai lá em cima. Por quê? Porque o teu dinheiro não está mais no banco. O banco ele serve apenas como ponte para que você aplique o seu dinheiro no Tesouro Direto. Olha que interessante. Então, em termos de Tesouro Nacional, não importa qual corretora você escolheu. Qualquer uma delas, você está muito bem servida. Por quê? Porque a sua segurança é a maior segurança de todas, tá? Então, se o banco falir, imagina que você tenha Tesouro Direto dentro do Nubank. Aí o Nubank faliu. Meu Deus, o Nubank faliu. O que acontece com o meu dinheiro? O Tesouro Nacional, ele vem, entra em contato com você e ele vai eleger uma segunda corretora ou banco para que o seu dinheiro seja transferido para lá. Entende? Então, não é porque o teu dinheiro está naquela corretora, no caso, aplicada no Tesouro Direto, e se aquela corretora falir, você vai perder o seu dinheiro de forma alguma. No Tesouro Direto não é assim que funciona. O Tesouro, ele entra em contato, elege uma nova corretora e automaticamente o seu dinheiro vai ser transferido para lá. Então, segurança é demais ali. Isso traz muita proteção para a gente, tá? Então, essas são as respostas, amor. Se o banco ou a corretora falir, o que acontece com o dinheiro? No caso, depende de qual aplicação que você fez. Se for poupança, você recupera até 250 mil. Se for previdência, você perde tudo. E se for tesouro direto, você recupera tudo. O banco ele só vai escolher uma nova corretora e vai transferir o dinheiro para lá. Mais uma vez, hein, Paulinho? A importância aí de investirmos com sabedoria, né, com conhecimento. Exatamente. E aí, eu quero aproveitar só, amor, que você trouxe esse ponto, para falar sobre bancos digitais. Então, por exemplo, o Nubank, que eu já citei, né? O que é o Nubank? Ele não é só um banco digital. Hoje em dia, não sei se você sabia disso, mas o Nubank ele é um banco e corretora de valores ao mesmo tempo. Por isso que eu gosto tanto dele, tá? Porque ele tem o melhor dos dois. Ele tem os serviços dos bancos e ele também tem o serviço das corretoras. Se você entrar no site da CVM, ele também é um site devidamente regulamentado, você vai encontrar no Invest, né, que é a corretora da CVM, tudo certinho lá. Mas uma das perguntas que eu mais recebo aqui das minhas alunas, amor, e das minhas seguidoras é justamente essa. Ah, Paula, mas eu tenho medo desse negócio de banco digital. E se o banco digital falir, o que acontece com o meu dinheiro? Não importa se o seu banco é digital ou se é físico. O que importa é você entender onde é que você aplicou o seu dinheiro. Então, se você investiu no Tesouro Direto por meio do Nubank, excelente. Se o Nubank falir, o Tesouro manda para outro lugar. Se você investiu no Tesouro pelo Banco Inter, que é uma ótima corretora também, um banco digital também, né? E ele for à falência, não tem problema. O Tesouro vai transferir para outra corretora, tá? Então, entenda que a segurança não depende da corretora ou do banco. A segurança depende de qual investimento você fez por trás da corretora. Então é assim que funciona. Banco digital faliu, está aplicado no Tesouro Direto, não vai acontecer nada com o seu dinheiro. Ele vai ser transferido para uma nova corretora. Ok? Vamos lá então, amor? Qual seria a próxima pergunta aqui sobre o nosso tema de hoje? Qual é o melhor banco para mulher com 50 anos ou mais investir o seu dinheiro? Excelente. Então vamos lá. Vamos dar nomes aos bois agora aqui na live de hoje, né? Aqui no nosso episódio de hoje. Primeiro, eu preciso dizer para você que qualquer uma das opções, você precisa voltar lá para os pré-requisitos, né? Então, cada um desses que eu vou citar agora, eles atendem aqueles 4 pré-requisitos do início da live. São eles. Tem que ser um banco ou corretora fiscalizado pela CVM. Ele não pode ter cobrança de tarifas na hora de investir. O aplicativo deve ser de fácil utilização. E ele tem que dar acesso aos melhores investimentos, tá? Cada uma dessas opções que eu vou citar agora, elas cumprem esses 4 pré-requisitos. Por isso que eu vou citar, por isso que são as opções que eu normalmente, amor, indico para as minhas alunas da comunidade. Então, eu vou começar de trás para frente, tá? Da terceira melhor até a melhor de todas. Na minha opinião, qual é a terceira melhor? Eu diria que é a Rico Investimentos. Por que eu coloco a Rico Investimentos em terceiro lugar? Ela atende todos os pré-requisitos? Sim, muito bem, por sinal. Só que eu acho, como eu tenho conta aberta lá há muitos anos e eu já utilizo a Rico faz muito tempo,
eu acho a plataforma da Rico a mais complicadinha dessas três. Então, naquele quesito de praticidade, simplicidade, eu acho que a Rico perde das duas anteriores. Então, por isso que eu coloco a Rico na terceira posição, tá bem? Então, em terceiro lugar, Rico Investimentos. Segundo lugar, Banco Inter. Mesma coisa, mesmo critério. Ele atende muito bem os 4 pré-requisitos, só que na questão de simplicidade, de facilidade de uso da plataforma, ele é mais fácil de mexer do que a Rico, só que ele é um pouquinho mais complicado do que a primeira opção, que eu já vou falar para você agora, tá? E a melhor de todas, na minha opinião, é o Nubank. O Nubank, naturalmente, ele atende todos os pré-requisitos, só que ele, amor, não só na minha opinião, tá? Mas na opinião das mais de 700 alunas que eu tenho na comunidade. Das 3, o Nubank é a mais fácil de utilizar. Por isso que ele é normalmente a opção que eu mais indico para as minhas alunas. Paulo, eu tenho que ter conta aberta nas 3? Não, não precisa. Se você tiver conta aberta em apenas uma das 3, você já está muito bem servida, ok? Eu tenho conta aberta nas 3, por quê? Porque eu sou professor. E a minha função é estar constantemente testando as plataformas para indicar as melhores para as minhas alunas, não é verdade? Mas, se você tiver só o Nubank, só o Banco Inter, só a Rico, tá perfeito. Tendo o conhecimento correto, que é isso que eu quero entregar para você, principalmente você que está acompanhando as aulas aqui da Semana da Virada Financeira Mulheres 50+, você vai aprender como fazer os melhores investimentos, seja no Inter, seja na Rico, ou seja no Nubank. Isso não vai importar. E aí, amor, uma outra pergunta que eu recebo também nesse sentido é o seguinte: Paulo, mas eu posso ficar no meu banco físico mesmo, tradicional? Eu não quero ir para esses bancos digitais. Por mais que eu entendi a segurança, que a segurança é a mesma coisa, posso ficar ali no Bradesco? E a resposta é sim. Eu tenho muitas alunas que investem pelo Itaú, investem pelo Banco do Brasil, investem pelo Bradesco, não tem problema algum. Contanto que eles cumpram os pré-requisitos. E qual é o principal que você tem que ficar de olho para manter a sua conta lá no seu bancão e fazer os investimentos por lá? É o pré-requisito da taxa. Geralmente, esses bancos maiores, eles costumam cobrar tarifas. Só que, ultimamente, ele já tem mudado muito isso. Então, eu já tenho muitas alunas que já têm conta aberta no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, sem cobrança de taxa. Então, se esse for o seu caso, pode ficar lá sem problema algum. Agora, se ele vier te cobrando tarifa na hora de investir, sai fora dele. Vem aqui para os digitais, que eles vão te entregar as melhores oportunidades, super seguras e tudo com taxa zero. Tudo bem? Certo, amor? Passamos aqui por todos os tópicos desse nosso episódio de hoje? Sim. Muito bem. Então, como sempre, recados finais. Se você está acompanhando as aulas aqui da Semana da Virada Financeira Mulheres 50+, recado importante para você. Dá uma olhada na descrição do vídeo que você vai encontrar o link das aulas que já estiverem liberadas, tá? Aula 1, aula 2, aula 3. Dependendo do dia que você estiver assistindo esse podcast, os links já estarão ativos aqui na descrição do vídeo. Então dá uma olhada na descrição para que você encontre o link da aula da Semana da Virada e não perca essa aula por nada, tá? E como de costume, eu sempre peço que você clique no joinha, clique no like aqui desse vídeo, para a plataforma entender que esse é um conteúdo relevante, que esse é um conteúdo bom, e aí ela vai entregar para mais mulheres que, assim como você, também precisam se tornar donas do dinheiro. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal, para que você garanta que os próximos vídeos também continuem chegando até você. Certo? Então, sendo assim, né, amor? A gente se despede aqui de vocês. Um abraço a todas, fiquem com Deus, muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê no nosso próximo episódio do Donas do Dinheiro Podcast. Um beijo, meninas, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau.